Olá, crianças, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com você mais este dia para juntos aprendermos da palavra de Deus. Que bom! Olha só, mas antes de irmos para a palavra de Deus, feche o seu olhinho e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do céu, obrigado por este dia. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade. Abençoa as crianças que estão assistindo esse vídeo. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fique conosco. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Crianças, na última aula a tia Jana falou pra gente sobre o profeta Elias, né? Elias, ele foi um homem de Deus, né? Um homem de fé, e ele foi perseguido por um rei e uma rainha que eram poderosos, né? E mesmo ele foi perseguido justamente porque ele acreditava no Deus verdadeiro, o Deus qual nós servimos. E aí ele teve que fugir. E Elias, ele teve um ajudante, e esse ajudante chamava-se Eliseu, né? E Deus falou para Elias que ele o levaria. E sabe como que Deus o levaria, criança? Presta atenção. Deus o levaria para o céu. Isso mesmo, levaria ele para o céu. Só que levaria ele para o céu sem que ele morresse. Isso mesmo, sem que ele morresse. E Eliseu, que era o ajudante, o amigo dele, também soube disso. E aí, Eliseu quis ficar ainda mais coladinho de Elias, né? E ali eles andavam juntos, até que chegou o dia, né? E um pouco antes dele ser levado por Deus, Elias perguntou para Eliseu se ele poderia fazer alguma coisa para Eliseu. E Eliseu pensou, e Eliseu logo falou para Elias que sim, que ele queria ter uma unção, que ele queria ter um espírito ainda mais, com ainda mais fé, com ainda mais poder que Elias tinha, porque ele queria ser ainda mais usado, que ele queria ainda ser mais abençoador, abençoar as pessoas como Elias havia abençoado. Elias havia sido um profeta de Deus, né? Um homem, um servo de Deus. E Eliseu, ele queria ser mais ainda, né? Mais usado por Deus. E foi esse o pedido que ele fez. E aí Elias disse para ele que tudo bem, né? Mas que para isso ele precisaria ver Elias, ele sendo levado por Deus. E ali os dois andavam juntos, né? Até que chegou um dia onde desceu do céu uma carruagem de fogo. Olha só, uma carruagem de fogo. E junto com essa carruagem de fogo, um grande vento soprava, né? E o levou para o céu. E ali ele subiu. E quando ele subiu, a sua capa ficou, olha só, a sua capa ficou. E Eliseu pegou a sua capa. E quando ele saiu de lá, que ele seguiu para a cidade, quando as pessoas viam ele, viu que nele ele estava diferente, que nele habitava o Espírito de Deus, né? Que nele habitava o mesmo Espírito que habitou em Elias, né? E ali ele foi reconhecido como um homem de Deus. E hoje eu quero falar para vocês, crianças, dos milagres que Eliseu ele fez, né? E é essas histórias que eu quero contar para vocês hoje. E olha só, Elias foi e Eliseu continuou sendo profeta de Deus. Chegou um determinado dia em que uma mulher procurou Elias. Essa mulher, ela tinha ficado viúva. Isso, viúva é uma mulher quando ela perde o seu esposo. Olha só, ela procurou por Eliseu e ali ela foi falar com ele que o esposo dela, havia deixado muitas dívidas e aí ela não tinha como pagar, ela não tinha dinheiro. E aquelas pessoas que o marido dela estava devendo aquele dinheiro procurou ela e falou para ela que tudo bem, já que ela não tinha dinheiro, que ela podia dar os 2 filhos, que a dívida seria paga. Imagina, crianças, o coração daquela mãe. Nossa, eu sou mãe de 2 meninas e se alguém falasse isso pra mim, se eu tivesse uma dívida e alguém falasse isso pra mim, nossa, meu coração iria ficar muito apertado. Dar as minhas filhas para pagar a dívida. Nossa, aquela mulher deve ter ficado muito aflita. Por isso que ela procurou Eliseu, porque ela sabia que ele era um homem de Deus. E aí Eliseu falou pra ela assim: mulher,
o que você tem na sua casa? E aí ela pensou e ela se lembrou. Olha, na minha casa eu tenho apenas um pote com um pouco de azeite nesse pote. E aí ele pegou e falou para ela assim, olha, então você vai fazer o seguinte, você vai para sua casa e vai os seus vizinhos, procura lá com os seus vizinhos na sua casa e pega o tanto de pote de vasilhas que você achar que você puder. E aí eles foram. E aí eles pegaram quanto vasilha eles puderam, olha só, mas um monte. E Eliseu falou para ela assim, sabe aquele pouco de azeite que você tem? Então, você começa a derramar um pote no outro. E ela começou a derramar. Derramava um pote em um pote em outro. E aquele azeite foi se multiplicando. Deus havia multiplicado aquele azeite. E ali Deus transformou em muito azeite. E aí Eliseu falou para aquela mulher pegar todo aquele azeite, vender aquele azeite e com aquele dinheiro ela pagaria a sua dívida. Ela pagou a sua dívida, sobrou dinheiro para que ela e os filhos ainda vivessem em paz. Olha que Deus poderoso, um Deus de milagres mesmo, né? Deus realizou milagres através da vida de Eliseu. Ele era um homem de Deus. E não foi só esse milagre não, foram muitos milagres. Tem um outro também que eu vou contar para vocês, de um casal. Esse casal morava numa cidade e eles gostavam muito, porque Eliseu passava pelas cidades e ele tinha que ficar em algum lugar, né? E aí, aquela família, aquele casal, gostava de receber Eliseu na sua casa. E aí, eles resolveram fazer na sua casa, deixar um quarto preparado para Eliseu, com uma cama quentinha, ali uma cadeira, um espaço somente para ele. E aí, Eliseu ficou tão feliz com aquilo, com aquela atitude daquele casal, que Eliseu queria retribuir. E aí Eliseu soube que aquele casal não tinha filhos e que era desejo do coração deles ter, né? Aí Eliseu orou a Deus e pediu para que Deus abençoasse eles com um filho. E olha só, crianças, aquele homem, o esposo daquela mulher, ele era já um senhor já, né? Ele já era velho. E aí quando Eliseu orou, Deus concedeu aquele pedido. E aí aquele casal teve um filho. E quando aquele filho... E eles ficaram muito felizes, né? Porque eles tinham realizado um sonho, né? Um desejo do coração deles. Deus havia realizado. E até que chegou um dia, aquele menino cresceu e aquele menino ficou doente e ele morreu. Isso, ele morreu. Aquela mulher deve ter ficado muito triste, aquela mãe, né? Mas olha, aquela mulher, ela sabia que ela servia um Deus verdadeiro e que existia um homem que era um homem de Deus, um profeta de Deus, que era Eliseu. Olha só, ela foi à procura daquele homem e o chamou. Colocou o menino na cama, olha só, ela colocou o seu filho na cama do quarto que ela havia preparado para Eliseu, ela colocou ele lá e ela foi a procurar Eliseu e trouxe ele para sua casa. E ali Eliseu orou. Eliseu orou e Deus o abençoou, fazendo com que aquele menino voltasse à vida. Olha só que história linda, né, meninas? Crianças, Deus operou mais um milagre, né? Olha só que Deus lindo, que história maravilhosa. Olha só, Deus continua operando milagres até os dias de hoje, né? Deus continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo de Eliseu, que Eliseu servia, e Deus é o mesmo Deus até hoje. Olha só, crianças, Deus ouve nossas orações. Deus ouviu a oração daquela mulher, Deus ouve daquelas mulheres, né? Porque era uma viúva, era uma mulher, e aquela mãe também. E olha só, Deus continua ouvindo as orações. Então, crianças, eu quero dizer para você hoje que Deus ouve a sua oração também, que a criança, Deus ouve a nossa oração. Não importa se você é pequeno, se você é grande, se você é adulto, se você já é velho, não importa. Importa que nós servimos um Deus que ouve aquele que se dispõe a falar com ele, porque Deus quer que nós sejamos, que ele seja o nosso melhor amigo. Mas para isso nós devemos o buscar, nós devemos orar, né? Agradecer a ele pelas bênçãos. Deus tem cuidado de nós com tantas notícias ruins, mas Deus tem cuidado de nós, né? E olha só, Deus às vezes, Deus ele sempre nos responde. Às vezes ele nos responde com sim, tudo bem. Às vezes ele responde assim, não, agora não. Ou então ele pode dizer pra gente assim, espera, calma, né? Mas olha,
Eu sei de uma coisa, que Deus responde, independente da resposta que Ele tenha para nós, Ele sempre nos responde. E Ele quer ser o nosso amigo, porque Ele é o único que é nosso verdadeiro amigo. Viu, criança? Você pode não estar tendo contato com seus amiguinhos agora, mas saiba que você tem um Deus que é seu amigo e está do seu lado todos os dias. Viu? Olha só, guarda esse versículo no seu coração. Nós já temos memorizado ele em algumas outras aulas, mas olha, novamente, para que fique gravado na tábua do seu coração, que está lá em Mateus 22:37, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então tá lá em Mateus 22:37, nunca se esqueça disso. E a palavra do Senhor, ela vai ficar guardadinha aí no seu coração, viu, criança? E olha só, eu quero orar com você. Feche o seu olhinho. Papai do céu, obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a sermos dependentes, Pai, a termos fé, Senhor Deus, a sermos seu amigo, Pai, a conversar com o Senhor, Pai, a colocar em Ti, Deus, todas as nossas dificuldades, os nossos medos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Papai. Fala conosco e continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Olha, até a nossa próxima aula. Amei estar com vocês. E clica no curtir e se inscreva no canal para você receber as notificações. E compartilhe esse vídeo com um amiguinho. Viu, criança? Eu te desafio a isso. Viu? Vamos falar da palavra de Deus. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.